Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à nossa atividade da programação da 19ª Semana Nacional de Museus, aqui junto ao Museu das Culturas Dom Bosco, museu universitário ligado à Universidade Católica Dom Bosco, o CDB. Hoje, com a participação da Paula Nunes Costa, uma querida colega de VLP, né, Paulinha? Ô, saudade dos tempos de poder viajar, hein? Não vejo a hora de tomar a segunda vacina, de sair viajando aí como um grande jacarezão. Estamos, então, né, durante essa semana, mais uma dessas semanas nacionais pandêmicas, né, completando aniversário de pandemia, realizando eventos online. Então, a programação dessa semana iniciou na segunda-feira, logo pela manhã, aqui no Mato Grosso do Sul, né, com as visitas virtuais ao Museu das Culturas Dom Bosco. Então, de segunda até sexta-feira, 17 a 21, estão acontecendo ainda as visitas virtuais mediadas pelos educadores aqui do museu. No dia 17, ainda na segunda-feira, nós tivemos a palestra de abertura com a diretora do ICOM Brasil, a Marília Bonas. Tivemos também um lançamento de um livro, Museus e Patrimônio Cultural do Mato Grosso do Sul, livro que eu publiquei um dos artigos. Paula, nesse artigo eu cito você, na verdade cito Chagas et al., mas você está ali nas referências ali. Já quero uma cópia de seu. Representações, né, dos públicos de museus. Né? É um livro interessante, onde traz um pouco das diferentes instituições que fazem parte do Sistema Estadual de Museus. Sistema Estadual de Museus, que é nosso grande parceiro aqui, que junto com o Museu das Culturas Dom Bosco, Fundação de Cultura, Rede de Educadores de Museus do Mato Grosso do Sul, organizou essa programação, né, que está acontecendo. No dia 18, na terça-feira, Dia Internacional dos Museus, nós tivemos a palestra com a professora Marília Xavier Cury. A professora Marília Xavier Cury falou um pouco sobre os educadores de museus, e ela traz uma experiência muito bacana dos museus comunitários, lá do Museu Índia Vanuiri, né? Ela é professora no programa de pós-graduação em museologia da USP, e está ligada também ao MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia, também da USP. Né? Foi um momento muito legal. Na quarta-feira, nós tivemos um respiro, né? E hoje, quinta-feira, estamos aqui com a museóloga Paula Nunes, que está ligada à Sectur. É isso, Paula? Secult, Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. E isso. Hoje ela vai nos brindar com a apresentação de 2 projetos. O primeiro, me corrija se eu estiver errado, Paula, sobre a Mediateca Capixaba, um projeto muito bacana que eu andei dando uma olhada, e um segundo projeto que é de videografia, é isso? Isso mesmo. Tá, muito legal. Então, aqueles que estão nos assistindo, se tiverem perguntas, curiosidades, coloquem no chat, que no final da fala da Paula, a gente tenta, ela principalmente, né, responde as perguntas e dúvidas e curiosidades que aparecerem durante a apresentação. A gente encerra a nossa programação amanhã. Sexta-feira, a gente tem o último dia de visitas virtuais aqui no museu, e nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui
canal oficial da UCDB, no YouTube, nós vamos fazer o primeiro encontro da rede de educadores de museus aqui do Mato Grosso do Sul e vamos receber o Maurício Silva, que é um arqueólogo, educador de museus e também ligado ao MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e vai falar um pouco da relação da educação em redes e como a rede de educadores contribui para as mudanças institucionais junto às instituições museais. Vai ser uma experiência bem bacana, né, marcando esse primeiro encontro da rede de educadores museais. Uma rede pandêmica, Paulinha. Nossa rede de educadores aqui tem 1 ano, né, e a gente só conseguiu fazer encontros virtuais através de Meet, né, e essas plataformas. E o nosso primeiro encontro da rede aí externamente vai seguir essa mesma proposta online, virtual, né? E agora sim, vou passar a palavra à nossa palestrante de hoje, a Paula Nunes, museóloga, e, como eu falei, aqueles que tiverem perguntas, coloquem no chat. Também vai ser disponibilizado no chat um formulário para aqueles que desejam declaração de participação nessa atividade de hoje. Lembro também que as declarações elas têm uma carga de 2 horas. Aqueles que conseguirem participar ou já participaram de outras palestras, como também de visitas virtuais, terão uma declaração de maior carga horária. Se chegar a 8 ou 10 horas, isso vai gerar um certificado. Muito bem. Agora sim, Paula. Boa noite, Dirceu. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando nos canais oficiais da UCDB. É muito bom revê-lo, Dirceu, depois de tanto tempo. A gente esteve junto, acho que 2017, talvez, né? 17. Realmente viajando, conhecendo outras possibilidades de museus, outras propostas, engajamento comunitário, acessibilidade, e pensar que agora a gente também formou uma rede, né? Depois desse encontro em 2017. É muito bom estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Bom, o Dirceu adiantou um pouquinho, né, qual é o nosso tema de hoje. Quando ele me convidou, ele começou falando sobre a questão do audiovisual, e eu já quero iniciar minha fala falando que não sou nenhuma especialista em audiovisual. Nós começamos esse debate na secretaria em 2019, e isso se estendeu 2020, agora 2021 está começando a ganhar um corpo. E eu vou falar para vocês sobre 2 projetos da Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Um é o Mediateca Capixaba, que é um projeto iniciado em 2019. E o segundo é o Videografias, que é um projeto da Galeria Homero Macena, um museu que está sob a gestão da Secretaria de Cultura do Estado. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Tudo certo? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar sobre esse tema é que nós estamos falando do audiovisual em 2 vertentes. O primeiro projeto, que é a Mediateca Capixaba, ele aborda o audiovisual, inclusive, na questão do cinema, né, da produção de documentários, da produção de curta, na produção de longa, de telefilme, webséries. O segundo projeto, que é da Galeria Homero Macena, ele aborda o audiovisual como arte, tá? Para inserção em um acervo de arte moderna e contemporânea, principalmente contemporânea nesse caso. Então, o primeiro projeto que eu vou falar para vocês é a Mediateca Capixaba. A Mediateca Capixaba tem essa carinha. Ela tem como base, né, a questão do acervo, a memória e o acesso a esse acervo. E ela é uma plataforma digital online, tá? Pensada como um suporte para a difusão dos acervos culturais capixabas, mas também como um espaço de preservação desses acervos.
Então, a ideia é uma plataforma que possa dar acesso à sociedade, né, que seja intuitiva, que seja de fácil uso, de fácil busca pelas tags, pelos indexadores, mas que isso também nos permita a preservação dessa memória da cultura do Espírito Santo. E aí, quando a gente pensa numa plataforma que vai trabalhar a cultura capixaba, a gente tem que pensar que são diversos esses formatos, né? A gente tem aí acervos de obra de arte, acervos de museus históricos, nós temos acervos de arquivos, de bibliotecas, nós temos a TV do Estado, a TVE, temos a Rádio Espírito Santo, nós temos o patrimônio tombado, nós temos o que é produzido com recursos dos editais do Fundo Estadual de Cultura. Tudo isso estará integrado nesta plataforma. Então, pensem vocês, um grande desafio, principalmente na padronização da catalogação desse material. Então, trazendo aqueles 3 pilares iniciais, né? O acervo, entendendo ele da parte da organização, catalogação e digitalização, entendendo que tem acervos que estão em uma situação já de pronta digitalização, outros que estão numa situação que ainda demanda organização, entendendo esses diferentes níveis em que cada coleção está. E a gente tem como proposta contratar alguns desses trabalhos, mas também equipar alguns dos espaços, para que possa ser perpetuado esse trabalho de digitalização, esse trabalho de catalogação, de forma que o próprio espaço tenha a possibilidade de dar continuidade com a entrada de novos acervos. A segunda questão é a memória. Nós vamos planejar, vamos analisar quais são os acervos que realmente têm essa relação com a cultura capixaba. Então, não é tudo que entra nesta plataforma. Por exemplo, o arquivo público, ele tem um acervo imenso, muito maior, com diversos outros temas e recortes. O que for relacionado à cultura capixaba estará integrado na Mediateca. E o acesso, que é o nossa terceira base, nosso terceiro pilar, para se tratar de uma interface simples, de fácil acesso, porque o que nós percebemos em uma pesquisa em várias plataformas, vários bancos de dados disponíveis, era a dificuldade de uma pessoa leiga buscar informação nessas plataformas. Algumas plataformas têm uma cara muito para o pesquisador, acredito que vocês já devem ter se deparado com isso, com uma certa dificuldade de conseguir encontrar informação. Então, esse também foi um pilar que nós priorizamos ao começar a elaborar a Mediateca. Bom, os primeiros acervos da Mediateca estão diretamente relacionados aos órgãos que estão dentro da estrutura do governo do Estado. Então, entram os acervos da Biblioteca Pública Estadual, do Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo, que é um acervo de arte, Galeria Homero Macena, que também é um acervo de arte, Museu do Colono, que é um museu casa, então um acervo histórico e documental, Arquivo Público do Espírito Santo, priorizando na coleção do Arquivo Público a coleção do antigo Departamento Estadual de Cultura, que é recheada de cartazes da década de 70 e 80, portfólio de atividades culturais que aconteceram nesse período. O acervo da TV Educativa do Espírito Santo, também deste mesmo período do antigo Departamento Estadual de Cultura, também com diversas entrevistas com artistas da época. O acervo da Rádio Espírito Santo e o acervo tombado do Palácio Anchieta. O acervo tombado puxa também todo o restante do acervo tombado e registrado, não só o do Palácio Anchieta. Nós temos aqui no estado 6 sítios históricos tombados, então entram as informações sobre esses sítios históricos. Nós temos outras coleções de museus e casas da cultura tombadas, elas também fazem parte da plataforma. Nós temos patrimônio imaterial registrado, então esse dossiê também vai compor a plataforma. Além disto, nós temos o que é produzido com recursos da Secretaria de Estado da Cultura ou do Fundo Estadual de Cultura, que é o nosso Funcultura. E desse Funcultura, nós temos editais de diversas linguagens artísticas, do audiovisual, da música, das artes visuais, das artes cênicas, edital para a área de patrimônio, edital de coletivos juvenis. Tudo isso estará integrado
na plataforma, como uma forma também de dar acesso à sociedade ao que é produzido com esse recurso público, que hoje nós não temos uma organização em um local único, onde as pessoas possam buscar essa informação, possam conhecer o que foi produzido. Então, este também é um foco da plataforma. E aí nós temos algumas etapas para chegarmos nesse projeto. O primeiro é o desenvolvimento da plataforma. Foi escolhida a plataforma base para a Mediateca, o Tainacan. Ele é uma plataforma livre, hoje sob a responsabilidade da UNB, do Departamento de Ciência da Informação da UNB, da Universidade de Brasília. Nós firmamos um convênio com eles, com a UNB e com a Fundação de Apoio à Pesquisa, para o desenvolvimento, para a organização e gestão das informações dos acervos culturais do Espírito Santo na plataforma Tainacan, desenvolvendo a Mediateca Capixaba. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a aquisição de equipamentos que eu mencionei para vocês. Então, nós temos a previsão, nós já compramos um scanner planetário, vamos adquirir agora equipamentos fotográficos, nós temos essa previsão de equipar os espaços para a continuidade do trabalho. O terceiro ponto são os parceiros e a comissão de acervo. A gente tem dentro da estrutura da Mediateca uma comissão de acervos criada, formada por representantes desses espaços culturais que compõem a primeira etapa do projeto. Essa comissão de acervos vai estudar essa padronização da catalogação de metadados, indexação, padrões para subir os arquivos na plataforma. Tudo isso será discutido e resolvido por esta comissão. Além de parceiros que nós buscamos para nos auxiliar a compreender outras questões sobre esse universo da preservação digital, sobre o uso do Tainacan, sobre o uso de um repositório, um banco de dados online. Então, nós temos ainda conosco, em parceria, a UFES, o IFAM, Superintendência Regional do Espírito Santo, o Oi Futuro e o Itaú Cultural, além do Wikimovimento Brasil, que nós também temos conversado, por conta de entender a questão de licenciamento online, que mais para frente vocês vão ver como que isso é um pouquinho mais complexo do que parece. Só mencionando ainda os parceiros, o acervo do IFAM, Superintendência Regional do Espírito Santo, também vai compor a Mediateca. Então, os bens arqueológicos, documentos, fotografias que pertencem ao IFAM do Espírito Santo também serão integrados aos demais acervos da Mediateca. Então, alguns pontos, né, sobre a plataforma. Ele vai permitir a criação de coleções digitais participativas. O que seria isso? Nesta primeira etapa, nós vamos subir os acervos do governo do Estado e os do IFAM do Espírito Santo. Na segunda etapa, nós vamos abrir a Mediateca para a inserção de acervos dos municípios e das organizações de sociedade civil. Mas também serão realizadas campanhas temáticas. Então, vamos supor que seja realizada uma campanha temática sobre o Carnaval de Vitória. Qualquer pessoa que faça um login na plataforma vai poder subir uma foto, um documento, um vídeo, um arquivo sobre o Carnaval de Vitória. E, a partir daí, criarmos coleções participativas dentro da plataforma, integradas com os demais acervos que já existirão. Isto também atende uma demanda antiga que nós temos aqui com relação aos acervos familiares, privados e familiares, por conta de como difundir, como disponibilizar esses acervos tão importantes de personagens, de pessoas que foram muito significativas na cultura capixaba, na história do Espírito Santo. Então, a Mediateca também vem para atender esta demanda de dar acesso a esses acervos particulares, familiares, mas de grande interesse e grande importância para a história capixaba. Ela é interativa, porque vai permitir a integração com as redes sociais, então vai permitir o compartilhamento, de forma que nós também teremos esses relatórios de compartilhamento, de como que está sendo esse uso dos itens que constam na plataforma. E vamos também permitir comentários nas páginas dos itens. O que isso significa? Significa que, a partir do momento que eu posso comentar sobre um quadro, sobre um vídeo, sobre uma fotografia, eu posso acrescentar informações a esse bem. Informações que talvez ainda não constem na ficha dele, que ainda não estejam indexadas a ele. Claro que esses comentários serão moderados,
dados. Nós teremos uma comissão de moderadores dentro da plataforma, para evitar que qualquer conteúdo impróprio seja publicado. Então, esses comentários serão avaliados por uma equipe e, caso esteja de acordo, eles serão submetidos à plataforma. Para além dessa comissão de moderadores, nós também teremos um conselho gestor, que será formado por representantes dos órgãos públicos e representantes da sociedade civil, pensando esse planejamento futuro da plataforma, desenvolvimentos possíveis, outras propostas. A pesquisa também é um item muito forte na plataforma. Nós já pensamos em logins de acesso específico para pesquisadores e professores. Provavelmente isso também terá relação com o licenciamento, mas os professores poderão acessar os conteúdos e qualquer um que faça login poderá salvar seus itens preferidos, criando coleções no seu próprio login. Um outro ponto também sobre a pesquisa é que nós iremos contratar bolsistas para desenvolver pesquisas sobre os acervos que constam na plataforma. Então, esses acervos que fisicamente se encontram em diferentes instituições, mas digitalmente estarão integrados em um único espaço, eles serão pesquisados e integrados também em publicação de artigos, publicação de matérias em blog. A gente brinca que vai de publicação de artigo a publicação de teste de BuzzFeed. A intenção é conseguir atingir as diferentes faixas etárias e os diferentes interesses com essas publicações e com essas pesquisas dos bolsistas. E um login de acesso para professores com trilhas de conhecimento para utilização em sala de aula. Isso vai se desdobrar muito também com essa questão dos comentários realizados nos itens da plataforma, porque isso nos auxiliarão nos indexadores. Todo o material estará em storage, em armazenamento próprio do governo do estado, né? Ele fica na Prodeste, que é o nosso órgão responsável por essa manutenção e esse acompanhamento do servidor. É um software livre, né? Como eu falei com vocês, a gente está usando a plataforma Tainacan como base da Mediateca. Quem não conhece, eu indico pesquisar, conhecer. É uma plataforma interessantíssima. É um software livre, então tem uma comunidade de usuários trabalhando no desenvolvimento dela. E ela é muito simples, muito intuitiva. Nós também estamos pensando na interoperabilidade, porque a ideia da plataforma não é substituir as que já existem. Então, por exemplo, o nosso arquivo público utiliza o Atom, né, que é a plataforma característica dos arquivos. Nós não vamos deletar o Atom. O Atom continuará existindo no arquivo público. A ideia é que o Atom se integre à Mediateca, né, que o Tainacan e o Atom consigam conversar. Assim como o Sofia, que já está presente na Biblioteca Pública Estadual, o BibliLivre, que já foi utilizado no Museu de Arte do Espírito Santo, e o Mapa Cultural, que é uma plataforma que a gente também adaptou nos últimos meses por conta dos editais da Lei Aldir Blanc e que deve se conectar à Mediateca para emissão de formulários, preenchimento de informações, de utilização dos acervos. E, como eu falei, a questão do conteúdo, né, pela contratação de uma equipe de bolsistas. Isso também leva a um outro ponto desta plataforma de não ser simplesmente um repositório, simplesmente um banco de dados, mas também ter essa produção, essa difusão de materiais sobre esses acervos que estarão online, né? Então, ter essa outra perspectiva, que a pessoa possa entrar e possa ler materiais sobre isso que está disponibilizado. Aqui é só uma linha do tempo, falando um pouquinho, né, do projeto. A gente criou a comissão de acervos em março do ano passado, compramos o scanner planetário, fizemos a apresentação para o Conselho Estadual de Cultura, assinamos o convênio com a UNB e a FUNAP, né, agora para o desenvolvimento do Tainacan. A partir de maio, junho, nós já estamos em encontros periódicos dessa comissão de acervo nomeada junto com a equipe do Tainacan, para entender essa questão da padronização, de como que será feita essa organização, catalogação, e também reuniões com as câmaras do Conselho Estadual de Cultura. Por que conversar com as câmaras do Conselho Estadual de Cultura? Como eu falei com vocês, são acervos muito diversos. E cada uma dessas linguagens tem um tipo de licenciamento online, ou não, né? Para difusão em TV também, para difusão em cinema. Onde você vai exibir, você vai ter um tipo de licenciamento específico.
Por este motivo, nós optamos por conversar com cada Câmara do Conselho Estadual de Cultura para entender da linguagem, para entender da área, quais são as demandas para essa disponibilização do material na plataforma online. Compreender que tipo de catalogação é utilizada, qual seria esse padrão, que tipo de informação é essencial constar, que tipo de licenciamento, como que a gente consegue planejar e consegue prever isso nos nossos editais, para que no futuro isso já esteja resolvido, já seja mais simples essa absorção pela plataforma dos produtos, mas também entender como que nós vamos alcançar esses produtos já realizados nos últimos 10 anos de Fundo Estadual de Cultura, de editais de Fundo Estadual de Cultura. Agora, em julho, a gente também realiza a contratação da digitalização de 1.000 fitas Umatic da nossa TVE, né? Isso se deu porque é muito difícil achar cabeçote para leitura de fita Umatic, então nós optamos por contratar essa digitalização para depois prosseguir para uma catalogação com indexadores. Em dezembro de 2021, a gente entra com a plataforma piloto no ar. Então, provavelmente, em dezembro, nós teremos já alguns acervos disponíveis, mas a ideia de lançar a Mediateca completa, do jeito que nós imaginamos, com as funcionalidades que imaginamos, ela acontece em meados de 2022. E aí eu trouxe algumas questões para vocês por conta do audiovisual, né? Quando o Dirceu veio com a proposta para mim de falar museus e audiovisual, foi por conta da Mediateca, e eu fiquei refletindo muito, porque era uma discussão que nós ainda teríamos com a Câmara e que aconteceu semana passada, aconteceu ontem, inclusive, para entender como que esse audiovisual conseguirá ser disponibilizado online, como que formato, como que será essa transmissão por streaming. Tinham muitas questões a serem tratadas. E aqui eu quero que vocês entendam a Mediateca Capixaba também como se fosse um museu da imagem e do som virtual, vamos dizer assim, né? Porque nós teremos uma diversidade muito grande de conteúdos, de materiais, de formatos, e o audiovisual é, sem dúvida, uma grande parte, pela ideia ser receber os produtos do audiovisual realizados com recursos do Fundo Estadual de Cultura, mas também, futuramente, receber toda a produção audiovisual capixaba nesta plataforma, né? Conseguir fazer a preservação e a difusão da produção audiovisual do Espírito Santo na plataforma Mediateca Capixaba. Então, nós começamos essa conversa com a Câmara de Audiovisual, ontem conversamos com o Fórum Capixaba de Audiovisual, e aí a primeira questão que me trouxeram é a diferença do arquivo de difusão e do arquivo de preservação. O arquivo de preservação é um arquivo de um tamanho muito maior, é um arquivo sem compressão, numa qualidade gigante. E por ser um arquivo sem compressão, numa alta resolução, alta qualidade, ele é de um tamanho também bastante considerável. Então, por este motivo, nós optamos por começar com essa guarda dos arquivos de preservação do que foi produzido com recursos do Fundo Estadual de Cultura e começar os estudos sobre a estrutura necessária para o armazenamento de todo o audiovisual capixaba, de toda a produção já realizada no Espírito Santo audiovisual, né? Então, nós estamos agora realizando os estudos sobre a questão de armazenamento, infraestrutura necessária, compreendendo como que a plataforma absorve a difusão de todo este material também. E aí, nós temos o outro arquivo, que é o arquivo de difusão. Esse arquivo de difusão tem uma questão de licenciamento do ineditismo, né? No audiovisual, é comum que durante um ano e meio, esses profissionais utilizem os filmes em festivais. Alguns festivais pedem ineditismo, né? Outros, exclusividade. Alguns contratos requerem exclusividade. Então, nós fizemos a proposta de 3 anos a partir da conclusão da entrega do produto final. Isso também é algo que ainda está em debate. Isso vai depender ainda de muitas conversas com o setor. Entender que tempo é esse possível para disponibilização na plataforma. Então, por isso que eu coloquei aqui ainda com possibilidade de prorrogação, porque pode ser que depois de 3 anos esse filme ainda esteja sendo comercializado, ainda esteja sendo monetizado. Então, é preciso analisar caso a caso.
Mas uma coisa a gente já sabe, da entrega do produto final, provavelmente terá um termo de consentimento para direito do uso do arquivo na plataforma. A inserção na plataforma deste material audiovisual, ela vai se dar imediatamente após esse produto, a entrega do produto final, mesmo que seja desse arquivo de preservação e de difusão de forma privada, né? Nós vamos manter isso privado na plataforma e já deixar disponível para o público as informações do filme. Então, se tiver um trailer, um teaser, um videoclipe, um making-of, cartaz, as informações sobre a produção, isso já estará automaticamente disponível para qualquer pessoa que acessar a plataforma. E o acesso, que é outra questão, como dar acesso a tudo isso, considerando os direitos, o licenciamento, porque ainda tem uma questão de direitos conexos dentro do audiovisual e que pega muito principalmente na questão da trilha sonora. Muitas vezes a trilha sonora não teve seus direitos comprados para uso em plataforma streaming, às vezes foi só para TV ou só para exibição em salas de cinema. Então, a gente não consegue deixar ela disponível na plataforma. Então, o que nós estamos planejando também por conta dos logins, né, um login de professor, um login de cineclube, a possibilidade que por meio desses logins a pessoa tenha acesso a esse arquivo que está restrito, que está privado de exibição, tá? Para que ela possa usar isso para fins educativos. E depois preencha um relatório de exibição, né, contando para a gente como que isso foi exibido, quantas pessoas assistiram, qual foi a proposta de discussão, a proposta de plano de aula utilizado, e que isso também nos leve a alimentar esses indexadores dentro do item, dentro do vídeo. E aí, um outro projeto que eu quero trazer para vocês é da Galeria Homero Macena, e eu fico muito feliz de falar desse projeto, que é do Nicolas Soares, o coordenador da galeria, que tem feito um trabalho incrível, assim, pensando a arte contemporânea dentro da galeria, nesse diálogo com o acervo que já existe. O acervo da galeria é formado desde 1977, tá? A galeria já tem aí muitos anos de vida, né? Já é uma das galerias mais antigas de Vitória. Ela fica localizada no Centro Histórico de Vitória, inclusive, e é uma galeria de arte moderna e contemporânea. A galeria tinha uma prática de aquisição de acervo que era por meio de doação a cada exposição realizada. Então, o artista fazia uma exposição na galeria, automaticamente ele deixava uma obra para o acervo da galeria. Então, a galeria tem representatividade dessa arte da década de 70, 80, 90, início dos anos 2000, e nós paralisamos essa aquisição de acervo alguns anos atrás, por falta de espaço mesmo dentro do espaço da galeria, dentro do imóvel que a galeria ocupa. Nos próximos anos, a galeria vai ser transferida para um prédio em frente, onde ela vai ter um espaço muito maior, possibilidade de outras salas de exposição, de espaço educativo. Hoje, a galeria é esse espaço que vocês estão vendo aí. Eu trouxe uma foto da entrada dela. Ela é comprida, né? Vai até lá o finalzinho, onde vocês estão vendo um quadro. E é um único espaço de exposição, muitas vezes utilizando também essa entrada aí anterior à porta de vidro. E é uma galeria que ela tem por hábito acolher muito o artista iniciante, né? É um hábito da galeria, é uma prática da galeria acolher esses artistas que estão começando nos seus processos, entender os seus trabalhos, orientá-los, mas também receber artistas que já estão consolidados. Então, a galeria todo ano tem um edital de ocupação, tá? De 3 exposições. E aí eu trouxe um projeto para vocês, né, Videografias, que começou em 2019, né, foi pensado pelo Nicolas, pelo coordenador da galeria. Em 2019 aconteceu o Videografias do Corpo, e a ideia era propor aos artistas desenvolver propostas videográficas que dialogassem com o corpo. Naquele momento, em 2019, essa proposta aconteceu de forma presencial, né? Ela ocupou o espaço físico da galeria, como vocês podem ver nessa foto. Tá? Foi uma instalação, eram 2 TVs e uma projeção que faziam a transmissão simultânea dos vídeos.
Foram 10 artistas convidados neste primeiro momento e teve um mês de exibição. Nesta mostra de videografias do corpo, optou-se por, ao final da mostra, realizar a exclusão dos arquivos enviados pelos artistas. Tá? Eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente para vocês. Porque muitos artistas tinham questão de direitos com galerias, direitos privados, outros conexos. Então, o combinado, quando era realizado o convite, já era essa exclusão do arquivo. Em 2020, veio Videografias do Meio, né, que era pensar a questão do meio ambiente, relação entre corpo e paisagem, urbanidade, e a proposta inicial era que isso também acontecesse presencialmente, mas veio a pandemia. E aí, com a pandemia, isso mudou para a plataforma online, foi feito um chamamento público de artistas para participação na mostra, diferente do que havia acontecido em 2019 com o convite dos artistas. Foram realizadas 50 inscrições e 20 artistas selecionados. Com essa alteração, né, devido à pandemia, os artistas foram contactados e informados sobre essa transmissão online e em TV. A Galeria Homero Macena fez uma parceria com a TVE, que é a nossa TV, né, da RTV, e combinou que os vídeos seriam transmitidos durante 5 semanas, toda quarta-feira, na programação da TVE e retransmitido nos canais de YouTube, Facebook, da RTV, da Secult e da Galeria Homero Macena. Inclusive, tem esse material educativo disponível, vocês podem acessar aí, educativoghm.wordpress.com, que é um material belíssimo sobre os vídeos produzidos. E a partir desta videografia, nós começamos a pensar na inclusão desses vídeos no acervo. Isso é um debate que se iniciou ainda em 2020 e ainda está sendo aprimorado. Este ano acontece o Videografias do Convívio, que ainda estão abertas as inscrições. As inscrições são abertas para as pessoas de qualquer lugar do mundo, não precisa ser do Espírito Santo, não precisa ser capixaba. Então, se você está nos assistindo e tem interesse, trabalha com vídeo, por favor, fique à vontade. Temos aí o chamamento disponível na página do Mapa Cultural, mapa.cultura.as.gov.br, até dia 28 de maio. Tá? Também, neste momento, essa exibição ainda acontecerá online, no mesmo formato que aconteceu em 2020, com transmissão pela TVE e disponibilização online no YouTube e no Facebook. No ano passado, com essa disponibilização em TV, o Nicolas recebeu muitas avaliações positivas dos artistas, né, que comentavam que chamaram a família para assistir, que ele estava passando na TV e que todo mundo assistiu junto. Então, isso foi um retorno muito positivo para a galeria sobre essa difusão da arte dentro da TV, né, desse diálogo. E alguns pontos que eu trouxe para vocês que também têm sido nossas reflexões nesse debate sobre a inserção desse acervo, desses vídeos, na coleção da galeria. A coleção da galeria, só para vocês entenderem, ela é formada em grande maioria, assim, em obras em papel e óleo sobre tela, óleo acrílica, mas estrutura em tela, né? Nós temos algumas instalações, bem poucas, e agora essa ideia de se iniciar esse acervo audiovisual. Uma questão que nós já começamos a pensar é a padronização dos formatos dos arquivos enviados pelos artistas. Porque muitas vezes o arquivo enviado não passa nos suportes que nós temos, né? Ou a TV não consegue fazer a leitura, ou o projetor não consegue fazer a leitura, ou é difícil fazer a leitura num sistema Windows. Então, provavelmente, nós caminharemos para pensar em uma padronização desses arquivos, porque a partir do momento que nós temos que fazer uma conversão do arquivo, há uma perda de qualidade, há uma perda que pode influenciar na forma como o artista queria que aquela obra fosse vista. Então, nós estamos optando por já passar para o artista a informação e ele nos retornar da forma exata como ele quer que o material dele seja transmitido. Isso nos leva a falar sobre as instruções de montagem.
É muito comum, quando a gente recebe um quadro, quando a gente recebe uma escultura, uma instalação, aquela obra vir com instruções de montagem, né? Nos orientando ali quanto de luminosidade ela pode receber, qual a temperatura ideal, como que ela deve ser montada. E isso não é tão comum nos vídeos que nós recebemos. Então, é algo também que nós estamos planejando para os próximos videografias, pensar nessa instrução de montagem, considerando que quando o artista faz uma proposta em vídeo, ele também está pensando no formato do espaço onde esse vídeo vai ser exibido, como que vai ser a interação com o público, essa experiência dele no local, como que esse vídeo vai ser exibido para esse público. Tudo isso vai influenciar no material que o artista nos envia. Então, pensar essa instrução de montagem, pensar essa orientação de como é esse formato que o artista deseja que seu trabalho esteja exposto, é muito importante para que não se perca essa experiência. A exclusão do arquivo, como eu comentei com vocês lá no começo, quando falei do Videografias, né, do primeiro Videografias. Essa exclusão do arquivo se dá muitas vezes devido a contratos de exclusividade, questões de direitos. Então, a galeria ela envia um documento, que vocês vão ver logo em seguida, falando que realizou a exclusão desses arquivos. Isso também é muito comum em exposições temporárias que tenham trabalhos em vídeo nos museus, tá? A doação desse acervo, que é uma outra questão que a gente tem trabalhado muito forte dentro da galeria, tem discutido esse termo de cessão de direitos patrimoniais para a galeria, com a finalidade de exposição, usos para fins educativos, no espaço físico, online, TV e também nessa plataforma da Mediateca Capixaba. O que nós queremos e qual a dificuldade no entendimento da cessão de direitos patrimoniais? Nós queremos que o artista possa continuar utilizando o seu trabalho em outras propostas, em outras exposições, né? É diferente de doar um quadro, né? De doar um documento, que aquele material físico fica permanente no acervo do museu. É um vídeo, então a transmissão, a difusão disso é muito mais simples, né? São dados, então a ideia é que o artista continue utilizando sua obra em outras exposições, apenas com o comprometimento de informar a galeria esses outros usos a critério de atualização das informações do trabalho dentro da ficha dele no museu. E só para vocês entenderem, porque né, o nome é Galeria Homero Macena, e eu estou aqui falando museu, a galeria ela desenvolve um trabalho de museu, apesar de ter esse nome. Né? A galeria ela tem um acervo aí desde o final da década de 70, ela desenvolve uma série de atividades educativas, ela trabalha com pesquisa. Se vocês forem conhecer um pouco mais a fundo o trabalho da Galeria Homero Macena, tem o Fórum das Imagens, tem um trabalho de pesquisa de formação. Então, a Galeria Homero Macena, ela é um museu. Por isso que vocês me veem aqui repetindo várias vezes museu. E outra questão também que nós temos refletido sobre é com relação às instalações da galeria, as instalações que são realizadas, né, de exposições que trabalham site específico, dentro da Galeria Homero Macena, por meio dos editais. Hoje, o edital é o principal acesso para a exposição na galeria, para vocês entenderem também. Porque uma instalação, eles não vão doar um pedaço dessa instalação, né? Não vão doar um objeto que foi utilizado nessa instalação, porque não faz sentido. Né? A instalação, ela fala por si só quando está completa. Um objeto desconectado não vai fazer sentido. Então, nós temos pensado em possibilidades de trabalhos videográficos a partir dessas instalações como proposta de doação para o acervo da galeria. Pensando que não são registros das instalações, né? Seriam propostas de vídeo, propostas de imagem a partir das instalações para compor este acervo. E aqui eu trouxe para vocês, só para visualização, como que é esse termo de exclusão da obra audiovisual da Galeria Homero Macena, né? Informando que ela foi excluída dos arquivos da galeria e que ela havia sido exibida na mostra. E agora o termo de autorização de exibição e veiculação da obra para o Videografias do Convívio, que está com as inscrições abertas até dia 28 de maio.
Era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Falando um pouquinho dessa diferença do audiovisual dentro desse universo online, pensando nesse momento em que nós vivemos, onde os museus estão fechados, né? Estão tentando se conectar com o seu público, se conectar com outras possibilidades de ações, de atividades, de difusão por meio do online, por meio das redes sociais. Então, eu quis trazer esse debate nesses dois viés, tanto no viés do audiovisual do cinema, da produção de documentários, curtas, longas, quanto do viés do vídeo como obra de arte, inclusive fazendo parte do acervo de um museu de arte. É isto, Dirceu. Muito legal, Paula, muito obrigado. Sua fala é cativante, né? São dois projetos assim muito interessantes. Eu particularmente fiquei muito curioso, né? A gente tem especulado alguma coisa quanto ao Tainacan também, né? E aqui no Mato Grosso do Sul eu tenho um colega, inclusive ele está participando conosco, ele já manifestou presença no chat, o professor Douglas. O professor Douglas é o nosso responsável pelo Arquivo Público Estadual, e ele agrega também a função de coordenador do Sistema Estadual de Museus. E existe um projeto aqui no estado que seguiria assim a ideia do Mediateca Capixaba, né? Aqui a gente tem o e-museus, mas ele ainda não está em execução. Vamos ver se no chat o Douglas coloca algumas informações e depois a gente vai poder compartilhar com os demais. Eu estou dando uma olhada aqui, estou vendo que não tem ainda perguntas, mas eu preparei umas perguntinhas para você. Vamos Né? lá. Sim, e aproveitando a sua fala, que vai nessa tabelinha entre o audiovisual e os museus, ou mesmo o audiovisual nos museus, né? E nesse momento pandêmico, né? Diante do perigo real que o Covid-19 trouxe para a sociedade no mundo e no Brasil em específico, a gente percebe também que a questão da cultura, do conhecimento, da ciência, né, ainda mais em tempos de negacionismo à ciência, o quanto esse posicionamento humanista em relação ao outro, ao diferente, ele tem um valor, né? A gente espera que, apesar de toda essa dificuldade, essa tristeza que a Covid trouxe, que a gente consiga mudar alguns comportamentos e que comece a valorizar a vida de um modo geral, né? Mas, enfim, trouxe também alguns reflexos que já são percebidos, né? Principalmente a respeito da cultura. Né? O isolamento social assim, é duro, ele castiga. Eu não vejo a hora de poder aglomerar, de abraçar, né? Eu sinto muito a falta disso. E o que nos resta naquele momento que nós não estamos trabalhando? Isso para aqueles que estão trabalhando, porque a economia também é um outro grande problema. Mas, enfim, mesmo aqueles que têm um pequeno tempo livre para fazer uma higienização mental, o que sobra é cultura. E, Com certeza. principalmente, as questões do audiovisual, né? Você falou aí um pouquinho do extreme, né? E aí eu rabisquei uma pergunta aí.
provocou como é que eu vou colocar um termo de streamização, né, na arte, na cultura, que agora, né, eu andei vendo aí o Oscar, né, e a questão dos filmes com essas plataformas, e você falou tanto dos direitos autorais, eu sou meio leigo nisso, mas a hora que você começou a falar, foi passando mil coisas na cabeça, né, até mesmo no projeto do museus, né, que a princípio são acervos de diferentes museus, mas tem museus de audiovisual. Nós temos o MIS aqui no Mato Grosso do Sul, né? Não sei se a Marinette está conosco, mas a Marinette é um ícone aqui do audiovisual aqui e é a coordenadora do MIS, do MS. Então, essa é a primeira perguntinha, né? Será que essa pandemia trouxe essa streamização da cultura, do audiovisual, né, na arte? Agora, existe uma outra questão assim que tem a ver também com o audiovisual. A gente pode afirmar também que nunca se consumiu tanto audiovisual como agora, né? Eu, por exemplo, não tinha muito hábito, né, de assistir séries. Eu nunca gostei de séries, né? Eu gosto de, no máximo, assistir a filmes, né? E a minha companheira, né, minha parceira Marcela, ela engata como é que falam? As maratonas. Né? E hoje eu me vejo maratonando também. Né? E o audiovisual é uma forma de escape, não só para o cinema, né? Mas também para essas novas tecnologias. Os próprios museus, né, estão aí buscando o audiovisual nessas novas tecnologias. É a forma que nós temos hoje na produção de vídeos, de lives, de comunicar com nossos públicos, né? Aí eu andei vendo assim algumas matérias, né? Enquanto eu me preparava para a nossa palestra de hoje, né? E aí eu vi uma matéria muito interessante. Eu queria até ler aqui, né, um pedacinho dela, assim, né, sobre a cultura e sobre essa indústria né, do audiovisual. Então, vamos lá. Nosso país é um país de cultura e nos orgulhamos da diversidade da nossa oferta cultural em todo o país. Dos museus, dos teatros, das salas de concertos, dos clubes de literatura e muito mais. A nossa oferta cultural fala sobre nós, sobre nossa identidade. E a pandemia do coronavírus significa um corte profundo na nossa cultura. Os artistas, e muito particularmente os artistas autônomos, são especialmente afetados. O momento atual é de grande segurança. E por isso, o governo federal, juntamente com os estados, se preocupa em que a nossa vida cultural continue no futuro e que pontes sejam construídas para que os artistas cheguem até lá. Eventos culturais são da maior importância para a nossa vida. E isso é uma grande verdade, também em tempos de pandemia. Talvez agora nós estejamos nos dando conta do quanto a vida cultural nos faz falta, pois da interação entre os artistas e o público se originam perspectivas totalmente novas, com as quais podemos olhar para a nossa própria vida. Somos confrontados com emoções, desenvolvemos novas emoções e pensamentos, somos preparados para entrar em discussões interessantes, compreendemos melhor o passado e também podemos ver o futuro com outros olhos. Esse texto, esse fragmento de texto aqui, ele podia estar se referindo a nós aqui no Brasil,
Mas não está, Paula. É uma pena, né? Por quê? São palavras da Angela Merkel, quando anunciou há um ano atrás, em 2020, as medidas do governo alemão quanto às políticas públicas no setor de cultura, ainda no começo do contexto da reação a essa crise no setor cultural, né? Na verdade, eu particularmente acredito que o governo ele piora isso, né? A gente sabe que tanto o audiovisual quanto o setor museal ele sentiu muito essa crise, né? Começando nessas políticas públicas com a extinção do Ministério da Cultura. Eu não sei como é que está o audiovisual nisso, mas os museus eles estão fazendo parte hoje do Ministério do Turismo. Não existe perspectiva nenhuma de fomento, de editais, e acredito que as secretarias de audiovisual seguem nesse mesmo sentido. A gente viu aí problemas de instituições, né? Me fugiu o nome agora da Cinemateca. Isso, Paula. Cinemateca. Assim, triste. É muito triste. Esse desmonte, né? É um desmonte. E aí, eu perguntei, como é que está aí, no estado do Espírito Santo, como é que andam os museus aí? Quais são as perspectivas nesse momento pandêmico? Aqui, adianto que no Mato Grosso do Sul, nós estamos todos fechados. Faz um ano que os museus não estão abertos ao público, muitos profissionais foram desligados, né? A gente não parou de trabalhar. Os profissionais que ficaram, né, que continuam atuando, estão sobrecarregados porque atendem essa demanda cotidiana dos aspectos conservativos, né, que o museu não pode parar, a gente continua lá catalogando coisas que estão aí há muito tempo. Trabalho interno, né? Higienizando, esse trabalho interno não para, e ao mesmo tempo nós tivemos que nos reinventar com essas novas tecnologias, buscando aí visitas virtuais, aprendendo a mexer com softwares e plataformas, ou mesmo, né, virando youtubers. O Museu Dom Bosco, o Museu das Culturas Dom Bosco, tinha um YouTube há anos, e a gente nunca mexeu com ele, né? Acho que tinha 5 inscritos, eu e mais 4. E agora nós fomos forçados a rever tudo isso. Como é que está aí no Espírito Santo, Paula? Conta um pouco para a gente. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro aí da primeira. 3 perguntas, hein, né? A questão do audiovisual, né? A extremização e essas expectativas dos museus aí. Como é que a gente pode falar sobre isso aí? Você falou sobre essa questão do streaming, né, ao extremo, assim, no audiovisual, sobre o licenciamento. Eu acho que esse é um ponto que a gente lida muito pouco dentro dos museus, né? Até essa semana, ontem, dia 19, teve o lançamento de um manual de direitos autorais pelo IBRAM com a equipe do Tainacan, né? A Luciana Martins. Então, a gente vê pouquíssimo dentro dos museus. Quando você começa a lidar com audiovisual, eu acho que isso é um pouco que jogado na sua cara, assim, né? Olha, você vai ter que entender como é que funciona, como que é essa difusão online, porque é uma outra perspectiva, né? Uma coisa é você ter um vídeo que é transmitido numa sala da sua exposição. E quem produziu esse vídeo autorizou que ele fosse passado nesta sala, né? Não autorizou que ele fosse passado em uma plataforma, que ele fosse disponibilizado no YouTube. A gente sabe que dificilmente alguém vai
reclamar, né, vai reivindicar alguma coisa pelo uso que o museu faz, porque não é um uso comercial, é um uso com fins pedagógicos, educativos, né? Mas são pontos que nós temos que estar sempre atentos, né? Nós temos que estar cientes. Sobre o que você falou desse excesso, né, do audiovisual, eu sou igual você, Dirceu, eu não consigo assistir série longa. Nossa, eu fico aflita. Eu paro, volto, paro, volto. Eu não tenho paciência, eu não entendo esse pessoal que maratona a série. Não consigo. Então, eu não sei te dizer, assim, da minha parte, eu não aumentei o consumo, mas com certeza muitas pessoas aumentaram esse consumo das redes, né, de vídeo em YouTube e em outras plataformas de streaming. A gente tem, inclusive, essas outras plataformas alternativas, né, o Videocamp, Curto Curta, Porta Curta, Estaturana, outras possibilidades aí de visualização do audiovisual brasileiro. Mas acredito que sim, o brasileiro provavelmente tem consumido muito mais o audiovisual em um momento que o audiovisual teve tantas pancadas, né, na questão de orçamento, na questão do desmonte da Cinemateca, que nem a gente comentou, e acho que essa pandemia veio para mostrar para as pessoas que até então que diziam que não se precisava de investimento em cultura, que o investimento é necessário, porque a cultura é necessária, senão ninguém sobrevive só trabalhando o dia inteiro, né? Sem chegar em casa e assistir TV, ou assistir um Netflix, ou ouvir uma música. Todo mundo tem alguma dessas opções na sua rotina para aliviar o estresse do dia a dia, né? Então, acho que fez também o brasileiro entender a importância desse investimento na área cultural. O outro ponto que você colocou é a questão dos museus no Espírito Santo, né? Nesse momento. Aqui, nós tivemos um período aberto, né, no final do ano passado, início desse ano, e nós fechamos novamente os espaços culturais. A gente tem trabalhado com um mapa de risco já desde o ano passado, e aí quando esse mapa de risco sobe para o risco alto, todas as instituições e espaços culturais são fechados. A gente voltou para o moderado, Vitória, no caso, cidade de Vitória voltou para o moderado. Né, o arredor de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, eu acho que ainda estamos em risco alto. Então, onde está risco moderado, os espaços culturais podem reabrir. Mas sim, foi um ano, 2020 foi um ano de se reinventar, né? A Secretaria manteve os editais que já existiam com o Fundo Estadual de Cultura. Então, assim, o investimento público estadual em cultura permaneceu. A gente teve editais também de auxílio emergencial para os artistas, né, que aconteceram, para a transmissão de lives no canal da Secretaria. Tivemos também os editais com recursos da Lei Aldir Blanc, que acredito que vocês também devam ter tido, né? Exatamente. Inclusive, tiveram editais sobre cultura digital, licenciamento de obras audiovisuais, tá? Já nesse recorte aí de criação de websérie, videoclipe, várias possibilidades dentro do audiovisual. A gente esbarra num ponto que eu não sei se vocês também esbarram, Dirceu. Dentro da estrutura de prefeituras e governo, criar rede social é um tabu, né? Nós temos dos nossos espaços, mas é sempre uma complicação por conta do controle, né? Assim, a Secretaria de Comunicação, ela precisa ter esse controle, ela precisa conseguir entender essa gestão de todas as páginas que têm relação com o governo, né? Com a prefeitura, com a gestão municipal, com a gestão estadual. Então, uma página em rede social, ela é conquistada. Não é chegar no espaço e falar, olha, vou abrir aqui uma página hoje no Facebook, no Instagram, não é. Mas eu acho que também houve essa mudança de entendimento nesse último ano por parte de algumas gestões, né? De entender a necessidade de diálogo dos museus, das bibliotecas, dos arquivos com o seu público a partir das redes sociais, né? A gente sabe que muitas vezes os canais institucionais eles têm um formato que não permite essa interação. É um formato muito difícil, foi como eu comentei sobre algumas plataformas, né? É um layout que é de difícil acesso, a pessoa não vai conseguir buscar a informação que ela precisa de uma forma facilitada. Então, eu acho que houve essa compreensão maior sobre essa necessidade de diálogo, por meio que seja do Instagram, fazendo reels, e aí foi o que você falou do audiovisual, né? Acaba que esse audiovisual no reels, ele tem uma entrega
diferente de você simplesmente postar uma foto no Instagram, né? Você tem um outro tipo de experiência do usuário, né? Por meio também dessas lives que acontecem no Instagram, no Facebook. Acho que muitos museus aderiram a isso. Muitos museus estão trabalhando também essa memória dessa pandemia, né? Pensando no que está sendo produzido nesse momento, criando um acervo com base nessa produção desse período pandêmico. Então, aqui no estado, o que eu tenho visto são muitos museus migrando para esses formatos de live, né? Alguns museus optando por esse diálogo, pensando em como trazer assuntos que até então não eram debatidos dentro das instituições, mas também olhando internamente e pensando, então, ok, estamos fechados e como é que a gente se organiza, então? Vamos aproveitar esse momento e pensar essa organização dos acervos, a organização futura, né? Nos nossos espaços, isso tem sido bastante recorrente, assim, pensando nessa presença online, como que a gente atrai esse público também quando reabrirmos, né? Agora a gente está planejando a reabertura dos nossos espaços que ficam no município de Vitória. Então, como que a gente chama esse público para voltar ao presencial na galeria, no Museu de Arte, né? No Palácio da Cultura Sônia Cabral, que é um outro espaço nosso. Então, acho que tem esses dois pontos, né? Você tem esse trabalho interno de se preparar, de continuar cuidando do que existe e melhorar as condições, mas também tem esse externo que você tem que fazer de contínuo diálogo para que as pessoas compreendam que tipo de trabalho é possível ser desenvolvido com essa instituição, mesmo ela fechada, né? Entender que a instituição é mais do que o espaço físico, né? A instituição é muito maior do que aquele espaço físico só onde ela fica, que é a sede, né? Os trabalhos dela são muito maiores do que aquilo, e isso acaba repercutindo também nesses museus que têm trabalhos com o entorno. Você falou da Marilena, né, que fala muito da questão dos museus comunitários, né, do Museu da Índia Vanuyiri, que é bem essa coisa de entender como que o museu se relaciona com o social, né, com quem ele representa, com o local onde ele está inserido. E o museu que se propõe a isso, não importa se está fechado, né, se estamos nesse período pandêmico, ele consegue manter esse diálogo de alguma forma, né? E isso a gente tem visto em alguns espaços. Acabei me empolgando aqui. Não, foi ótimo. E é isso mesmo, nessa questão do papel social dos museus e de ultrapassar esses limites físicos, a gente vê hoje nas discussões da nova definição de museus junto ao ICOM que uma palavra-chave é o território, né? Sim. E que esse território não é apenas aquele território físico, e sim a territorialidade, aonde ele alcança, né, esses diferentes públicos que ele vai alcançar e principalmente com a comunidade do seu entorno ou a qual o seu acervo está ligado. Sim. É isso mesmo, Paula, muito bacana. Você Então, falou da questão do entorno, né? Eu uma vez ouvi e eu também falei o entorno, e uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso, eu nunca mais esqueci, assim, que a gente fala muito do museu e o seu entorno, né? E aí acaba colocando sempre o museu nesse lugar de centralidade, né? Que está tudo ao entorno, né? Assim, e eu também é outra coisa que eu sempre tento problematizar, assim, esse museu nesse lugar central, né? Mas, enfim, são outras discussões também. olha a decolonidade aí para perceber o mundo periférico, como se, né, é o museocentrismo. Exatamente. É muito legal, muito legal. Essas reflexões são importantes. Sim. Paula, eu vou repassar algumas coisas que eu estou vendo aqui no chat. Como eu Tá. falei, o professor Douglas, lá do Sistema Estadual de Museus, grande parceiro, né? Pessoa que deu um up no nosso Sistema Estadual de Museus, ele está, primeiro, parabenizando aqui, né, pela palestra. Depois, vamos ver aqui, tem outros presentes aí, a Késia, que é educadora, a Maria Cristina Félix, pesquisadora de museus, trabalha com educação patrimonial. E aí o professor Douglas, ele fala sobre o projeto que eu havia falado aqui do
do Mato Grosso do Sul, e ele tem mais propriedade do que eu para falar sobre o iMuseus, né? Ele fala um pouco antes disso que realmente é relevante essa orientação para a submissão de novos acervos com a padronização do formato digital, né, desde a entrega física nas instituições, né, como você falou, são diferentes realidades de instituições, né? Tem alguns que estão iniciando esse trabalho de digitalização, e são diferentes plataformas também, né? E aí ele caiu e voltou, coisas do mundo digital, né? Caí, voltei, né? A gente vive nesse cai e levanta, cai e volta. E aí ele vai falar sobre o iMuseus, que o iMuseus segue essa proposta também como a Mediateca Capixaba, né, de um repositório digital visando catalogar digitalmente e disponibilizar esses acervos para a sociedade, para a população. O repositório digital, ele diz que está pronto. Estamos em fase de organização para a realização e a formatação de um corpo técnico dos museus, para que haja uma padronização operacional na alimentação do repositório. Ou seja... Essa padronização é muito importante. Eu acho que é o principal desafio. Assim, na verdade, são vários desafios. A questão do licenciamento é um desafio gigantesco também, gente, porque tem que entender cada coleção e entender como que a lei de direito autoral cai sobre ela, cartas que o Brasil é signatário, jurisprudência, enfim. A questão de licenciamento é muito caótica, assim, muito complexa. Mas a questão da padronização, eu acho que é a mais difícil, assim, porque você tem que considerar que as instituições já estão com o acervo catalogado e cada uma catalogou de um jeito, não tem um padrão. Então, você tem que criar esse padrão para disponibilizar na plataforma e conseguir integrar as informações, porque senão elas não conversam, né? Você precisa que esses metadados conversem. Então, essa questão que ele coloca de padronização operacional, gente, é difícil, porque aí você tem a interoperabilidade das plataformas que já existem, você tem esse padrão de catalogação e você tem esse padrão de arquivo também na submissão para a plataforma, para que não haja perda de qualidade, né? Para que um museu não tenha uma qualidade muito alta e outro museu uma qualidade mais baixa. Mas vamos voltar lá. Cadê os comentários de Douglas? Você falando é verdade, assim, né? A gente sabe que existe diferenças nas instituições museais, mas que essas plataformas elas têm que buscar essa equidade aí, né? E manter um padrão, né? Sabendo que esse padrão ele difere das instituições como você colocou. Aí o Douglas completa falando que a fundação, né, o iMuseus, acredito que está ligado junto à Fundação de Cultura aqui do estado de Mato Grosso do Sul, e que eles pretendem realizar uma formação para uma equipe no segundo semestre desse ano, até por conta disso, além dessa padronização, quem que vai fazer isso? Né? Então, os profissionais de museus, eles precisam ter uma noção básica, né? Fazer um curso rápido aí para encarar esse grande desafio que é padronizar diferentes acervos, diferentes plataformas, diferentes realidades, né, dessas instituições. Vamos ver o que mais que ele coloca aqui. As informações das palestras de hoje, com certeza, serão de grande valia. Aí, Paulinha, a gente já tem uma consultora aí para nos orientar. Já vamos pensar em parcerias, Douglas. Me manda um e-mail, vamos conversar. Então, essas questões de direitos autorais, assim, às vezes a gente, né, como você falou, quando se pede autorização para projetar, a gente tem projeções de realizadores indígenas aqui no museu, como também... Eu lembrei disso, eu ia te perguntar, Dirceu, sobre esse acervo que vocês têm. Então, como é que eu vou fazer isso? Agora que eu tô, né, agora que eu tô imaginando essas coisas. Porque vocês têm uma coleção aí, né?
Sim, uma coleção enorme de etnologia com vários povos indígenas e tem material que foi produzido por grupos de realizadores, né? A gente tem uma parceria, inclusive, com a Ascuri, que é a Associação Cultural de Realizadores Indígenas aqui do Mato Grosso do Sul. E tem esse lado dos direitos autorais, né, para disponibilizar em outras plataformas, porque até então, quando a gente estava expondo isso nas nossas exposições, apresentando nas exposições, era um contexto, era uma coisa. Sim, E é um agora, alcance, né, Dirceu, totalmente sim, a diferente. difusão é outra com as plataformas. E isso tudo é muito novo para a gente, assim, né? É muito importante a sua fala aqui, né? Acredito que os nossos colegas que estão assistindo nos museus, ou aqueles que ainda vão assistir, já que vai ficar gravado, que comecem a refletir sobre esses desafios aí para um futuro próximo aí, né? Já que é inevitável, como a gente falou, não tem volta essa questão das novas tecnologias. Vamos lá, tem mais alguns comentários aqui. O Cassiano da Fundação também. Um abraço, Cassiano. Faz tempo que eu não vejo Cassiano. Faz tempo que eu não vejo ninguém. Eu com a Marcela, nós estamos seguindo seriamente o isolamento, a gente não sai para nada, né? Eu estou até pirando. Mas, então, Cassiano coloca, ó, questões decoloniais nos museus, urgência sociocultural. Aí Com o Douglas falou que certeza. caiu, mas não se machucou, que tá tudo bem. O que faltam são o que não faltam são os desafios. Daí a São, Marília de Almeida exatamente. Gama, como o Espírito Santo tem pensado o crescimento do projeto da Mediateca para além da capital? Como expandir a cultura da catalogação e preservação digital? O que você falou, né? Como que isso vai chegar no interior do Estado? Sim. Sabendo É, que a gente tem outras realidades museais, né? Pequenos museus. exatamente. A Marília, inclusive, é meu braço direito no projeto, né? Ela fez a pergunta só para me estimular a falar sobre, porque eu não mencionei, Que mas a legal, segunda Marília. É isso etapa, aí. Não pode perder a oportunidade. a segunda etapa do projeto, quando nós iremos receber os acervos, né, das prefeituras e das OS6, a gente pensa também em disponibilizar kits de digitalização a baixo custo. Então, nós faremos formação com essas equipes, né, de museus, de arquivos, equipes de prefeituras. Ali, ó, fala dos kits. Isso mesmo, Marília, estou falando. A gente já tem pensado em, né, oferecer formações para essas equipes de digitalização, na área de digitalização de acervos, fotografia de acervos, né, para que eles levem esses kits emprestados, façam esse trabalho durante um período de uma parceria e depois nos retornem esse equipamento com o acervo digitalizado para inserção na plataforma, né? Considerando também, como eu havia comentado com você antes da gente entrar ao vivo, que a gente sabe que algumas prefeituras não terão espaço em servidor de armazenamento desse material. Então, nós vamos permitir que esse material também das prefeituras seja incluído no nosso servidor próprio. Tá? Se a prefeitura tiver esse espaço, a gente também vai fazer essa integração com a nossa plataforma, mantendo no servidor deles sem problema nenhum. Isso a gente já tem planejado também. Mas se não for possível, é o que a gente comentou, entendendo que tem prefeituras com diferentes realidades, tem museus com diferentes realidades. Aqui no interior do Espírito Santo, nós temos muitos museus privados, assim, museus familiares. A gente sabe que esses museus não vão ter uma estrutura para ter um servidor, para ter um backup, né? Então, a ideia é manter isso no servidor do governo do estado, se for a vontade dessas instituições. Uma outra questão também, que eu lembrei agora, é que aqui no estado a gente tem os pontos de memória. Foi um detalhe que eu não mencionei, né, durante a apresentação. É um projeto que eu acompanho, né, um projeto que a gente tem no edital do Fundo Estadual de Cultura desde 2015.
e que são geralmente trabalhos de base comunitária, de valorização da identidade, fortalecimento da cultura, de base comunitária em diferentes linguagens. Então, a gente tem audiovisual, a gente tem artes cênicas, a gente tem a galera do inventário participativo, que desenvolveu cartilha, que desenvolveu metodologia. Então, cada um fez de um jeito, e tudo isso também vai ter que subir para a plataforma de alguma forma, e essa galera também terá que ser formada. Então, por isso que a gente tem pensado muito na questão dos kits, e já começamos uma conversa com o Instituto Moreira Salles, porque o Moreira Salles também tem pensado nesse desenvolvimento de kits de digitalização a baixo custo. Entendendo, gente, que muitas vezes a gente fica preso a essas questões de eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho dinheiro para comprar um scanner planetário super, né, mega, e não tem como. Gente, o necessário é preservar, porque a gente está perdendo muita coisa, não importa como seja. Sabe, se só é possível a gente fazer a fotografia com celular, que faça. É o mínimo que já vai nos ajudar a identificar o que existe. Já vai nos ajudar a preservar um pouquinho daquela memória, sabe? Nem sempre esses equipamentos caríssimos são necessários. Às vezes um equipamento num preço muito mais baixo atende a sua realidade, atende a sua necessidade. Então, acho que a gente fica muito preso a equipamentos, né, que podem nos fornecer infinitas funcionalidades e acaba esquecendo que a gente precisa começar agora. Na verdade, precisava começar ontem essa preservação, né? E quanto mais a gente ficar esperando, mais a gente vai perdendo. E aí eu não digo só de acervos em papel, acervos de museus, de biblioteca, de arquivos. Isso aí eu nem preciso falar, né? Incêndios que a gente tem, roubos, vandalismos que a gente acaba perdendo, mas também essas memórias vivas que tem dentro dessas comunidades, né? Essa história que é passada aí pelas gerações, exatamente, assim, né? Você colocou aí a questão da produção indígena. Aqui a gente também tem pontos de memória dentro das aldeias indígenas, e nesse período de Covid, alguns anciãos faleceram. A sorte é que eles tinham já feito um registro audiovisual deles falando, assim, né? Então você ainda tem um pouco dessa memória registrada, mesmo que seja em celular, gente, assim, registrem, sabe? Depois a gente pensa se dá para melhorar isso, se tem como fazer num outro formato, mas registrem, preservem, assim, da forma que for possível, e depois a gente vai ajeitando. E é muito isso que a gente tem pensado com as prefeituras, com essa coisa da submissão pela própria sociedade do material na plataforma, né? Evitar perder mais do que já foi perdido, né? Isso aí, muito bom, Paula. Uma injeção de ânimo aqui, e importante falar, né, que a gente não precisa se prender a esses equipamentos aí super mega powers, que, né, o importante, como você disse, é preservar, documentar essa memória, né, e fazer com que esse patrimônio consiga ser conservado para alcançar a sociedade, né? Sim. A gente tem mais algumas colocações aqui, vamos continuar aí. O Douglas fala da parceria, que depois vai querer seu contato para trocar informações, né? Douglas, eu já quero participar dessa formação também. Me coloca nessa formação aí que eu quero saber. Legal, legal. Né? E o quanto é importante, né, a formação. Quando você falou dos kits também, né, eu já até amarro aqui a fala da Maria Cristina Félix, que fala: excelente expandir o alcance dos acervos. Parabéns, esses kits são instrumentos de educação patrimonial. Sim. Aí a Rosane Maria da boa noite, Rosane. O Cassiano fala que está ansioso para a palestra de manhã, e eu acho que é por aí, né? Se só não... uma questão, Dirceu. O Douglas falou sobre a questão da parceria, né? Primeiro, assim, sobre a questão que a gente falou dos equipamentos. Para você ter uma ideia, a gente adquiriu um scanner planetário para o arquivo público agora, né? Final de dezembro, como eu falei. Caro. É um equipamento caro, assim, né? Mas ele é um scanner que está à disposição de quem precisar usar.
né? Ele está no arquivo público, mas ele vai ser usado pelos museus, ele vai ser usado pela biblioteca, se tiver alguma outra instituição que precise. Então, a gente também tem pensado muito nesse compartilhamento de tecnologia, porque a gente sabe que não é fácil adquirir esse material, né? E equipamento está ali para ser usado, gente. Né? Não tem... Isso, Paula! Já está com pena, né, de usar. Equipamento está lá para ser usado. E outra coisa, Douglas colocou a questão da parceria. Eu acho que as parcerias nessas plataformas, e aí, Douglas, acho que é importante também vocês pensarem nisso com o e-museus, né? As parcerias fortalecem essas plataformas para que elas passem pelas gestões. Então, como eu falei com você, assim, a gente tem já 5 acordos de cooperação técnica sendo encaminhados. Fora os outros que a gente vai pensando ao longo da caminhada. Inclusive, Douglas, podemos pensar em um também. Mas acho que esses acordos que você formaliza com parceiros que têm interesse em contribuir com você e também extrair informações da sua plataforma, aprender com o que está sendo trabalhado dentro da sua plataforma, esses desafios da preservação, esses desafios da difusão, fortalecem o seu trabalho dentro da instituição, para que ele não se torne uma política de governo, né? Para que vire uma política de Estado. Então, eu acho que essa construção de parceria para essas plataformas é extremamente importante para a perpetuação delas. Assim. A gente virou um caça-parceiro, Marília e eu, assim, a gente vai só buscando quem mais pode agregar com a Mediateca, quem que pode estar conosco pensando algum desafio da preservação digital, alguma coisa da catalogação. Que é isso, quanto mais instituições junto conosco, mais força tem essa plataforma. E acho que é um ponto também que vocês podem pensar. Se já não estão pensando, imagino que Douglas também já tem aí os parceiros deles, mas cada vez mais ampliar esse número de parceiros atuando junto no projeto. É bem importante. Que demais. Paula, só para a gente finalizar, a burocracia para essas parcerias são convênios, termos como convênios guarda-chuva, por exemplo, entre as instituições? Não, o que a gente tem feito, assim, convênio, ele prevê repasse de recurso, né? Nesse caso, o que a gente tem feito são acordos de cooperação técnica. Então, a gente prevê nesse acordo, por exemplo, a participação desse parceiro num grupo de trabalho para debater sobre preservação digital e plataforma. Né? A gente prevê a realização de seminário online de preservação digital juntos. Alguns parceiros, como, por exemplo, o IFAM do Espírito Santo, a gente está prevendo receber esses acervos deles na plataforma, porque no caso deles tem esse interesse, né? É um acervo capixaba, é um acervo de cultura do Espírito Santo. No caso do Oi Futuro, por exemplo, a gente está propondo debater padrão semântico, debater preservação digital. Então, a gente tem trabalhado com cada parceiro uma especificidade onde a plataforma, onde a Mediateca pode apoiá-lo e onde também nós podemos ser apoiados por eles, pela expertise que eles já possuem. Né? Então, a gente tem feito acordos de cooperação técnica, claro que ele tem um escopo muito similar para todos, né? O que mudam são algumas das obrigações, algumas das questões do plano de trabalho, mas a ideia é formar um grupo de trabalho que possa debater sobre preservação digital e a plataforma e realizar também esse seminário ao final da parceria. Douglas colocou aqui uma questão, né? A ausência de equipamentos nas instituições é uma triste realidade que suprimos com os nossos celulares. Douglas, realmente, assim, isso é terrível, assim, aqui no estado é a mesma situação, às vezes o museu não tem nenhuma câmera fotográfica, né, os registros são todos feitos no celular, mas eu sempre coloco muito essa questão de não deixar de registrar pelo medo da baixa qualidade do celular, porque às vezes a gente vai protelando tanto, né, empurrando, mas eu não tenho a câmera ainda, eu não consegui ainda comprar um material melhor e acaba que as coisas se perdem pelo tempo. Então, eu sempre reforço com o pessoal daqui, não, mas fotografa com celular. Mas, claro, a gente tendo equipamento e conseguindo compartilhar ele, é o mundo ideal, né? Porque a gente sabe também que o equipamento tem uma vida útil, ele não é eterno, né? Então, o máximo que você consiga otimizar a utilização dele, permitir o alcance dele,
excelente, né? Ele vai ter aí um porquê de ter sido comprado, de ter sido adquirido, de estar ali com você, para não ficar só no armário também, né? Mas é isso, não ter pena de usar o equipamento. Às vezes a gente fica com essa pena, né? Ah, mas vai quebrar, vai gastar. E, gente, equipamento é para isso, é para ser usado. Muito bom, Paula, demais. Vamos ver. Vamos ver, aguardar um segundinho, vamos ver se tem mais alguma participação no chat. Se não houverem mais dúvidas nem perguntas, a gente vai finalizando essa atividade de hoje, essa palestra com a museóloga Paula Nunes Costa. Querida Paula. Ó, parece que é isso mesmo. Então, ó, quero agradecer mais uma vez, foi demais, foi muito importante. Acredito que possa até gerar outras parcerias, quem sabe, né? E muito obrigado mesmo pela sua participação. Aproveito também para convidar todos e todas para continuarem conosco na Semana Nacional de Museus. Essa 19ª Semana de Museus ainda não acabou. Amanhã teremos ainda a nossa última atividade em conjunto ao Sistema Estadual de Museus, como também a rede de educadores de museus aqui do Mato Grosso do Sul. Teremos a palestra com o educador e arqueólogo Maurício Silva. Assistam, estejam conosco, será aqui nesse mesmo canal oficial da UCDB. Mais uma vez, uma boa noite a todos e todas. Espero que fiquem todos e todas bem, se cuidem, usem máscara ao sair, higienizem as mãos e respeitem o isolamento social, porque a pandemia ainda não acabou. Um bom final de noite a todos e um grande abraço. Boa noite, pessoal.